Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: a semente plantada. E, querido obreiro, não se esqueça de algo muito importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a completa, a eterna e a sempre atual Palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos assista na exposição desta aula. Em primeiro lugar, observemos algo de fundamental importância para compreendermos a expectativa messiânica na humanidade. Desde a queda do ser humano, jamais deixou de haver, não somente em Israel, mas em todo o mundo, aquilo que passaremos a chamar a partir de agora de expectativa messiânica. O ser humano, embora caído e distanciado de Deus, jamais se esqueceu de sua origem divina. Pois nós, como todos sabemos, saímos das mãos de Deus. Somos a obra-prima do Todo-Poderoso. Ele criou tudo quanto existe para recepcionar-nos. E o homem, longe do Éden, longe do paraíso perdido, tinha essa expectativa. Quando chegará o Messias? Quando lemos a história de outros povos, podemos perceber que, apesar de toda a sua mitologia, apesar de todos os seus cultos, sempre houve aqui e ali uma certa expectativa messiânica, porque toda a humanidade esperava e ainda espera o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o glorificamos porque o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é uma realidade em nossos corações. Ele existe, Ele é, Ele atua, Ele salva, Ele cura, Ele opera sinais e maravilhas e em breve há de vir buscar-nos para estarmos para sempre com Ele. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, vou acentuar este ponto, os gentios também alimentaram tal expectativa, porquanto todos pecaram e, consequentemente, todos carecem de salvação. Não há homem que não careça de salvação. É claro que algumas pessoas completamente pervertidas, depravadas, longe do Senhor, mesmo que ouvindo o Santo Evangelho, rebelam-se, tapam os ouvidos, cerram o coração, não querem ouvir a palavra de Deus, pois entregaram-se completamente ao maligno. Mas isso não significa que não devemos anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, pois é a nossa obrigação. E o Senhor ordenou-nos a ir até os confins da terra com o seu Evangelho, porque encontraremos nos povos mais distanciados, mais longínquos e mais desconhecidos esse resquício da expectativa messiânica. Estão apenas esperando a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto-lhe agora, prezado aluno, o mesmo não aconteceu conosco? O nosso coração tinha uma ansiedade muito grande por encontrar-se com o Senhor. E, naquele momento tão precioso, ao ouvirmos o Evangelho, cremos. E a fé levou-nos à palavra de Deus. E assim, pela graça, fomos salvos, estamos salvos, seremos salvos. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estaremos para sempre com Ele. Prestemos atenção.
A semente messiânica foi plantada no Éden pelo próprio Deus, ao prometer a redenção aos nossos primeiros genitores. Abramos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Diz a palavra de Deus: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como Deus é maravilhoso! No Éden, em um momento bastante difícil, em um momento de juízo, de reprimendas, de prestação de contas, quando Adão e Eva pensavam estar completamente perdidos, eis que o Senhor, em meio àqueles juízos tremendos e inauditos, apresenta-lhes a semente messiânica, ou seja, da semente de Eva, do fruto de seu ventre, de uma descendente sua e de Adão, viria o Cristo, o Filho eterno de Deus, que salvaria aqueles que a partir daquele momento haveriam de crer. Aquela semente de esperança lançada no Éden, brotaria 4.000 anos depois aproximadamente, com a encarnação, com a concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso! A sua promessa levou mais de 40 séculos para cumprir-se em nosso Senhor, e cumpriu-se. Deus sabe como trabalhar a sua palavra, o seu cumprimento, a sua concretização. Soube como armar todo o cenário para o nascimento de seu eterno Filho de Deus. O que isso significa, querido aluno? Que nós, como seus filhos, precisamos ter paciência. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor. Às vezes, queremos que tudo se realize, que tudo se concretize imediatamente. Mas não é assim. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele sabe como trabalhar o tempo, porque Ele não somente criou o tempo, mas a própria eternidade. Ele endireita caminhos, corações, meios, modos, deixa o cenário pronto para que a nossa bênção venha. Mas temos de pedir-lhe tudo de acordo com a sua vontade. E foi o que aconteceu com a encarnação do Filho eterno de Deus. 40 séculos até que o Senhor Jesus Cristo nascesse, viesse a este mundo e cumprisse todo o seu ministério. Como Deus é maravilhoso. Abramos agora as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4 e versículo 26. Enos, da linhagem de Sete, crendo nesta promessa, começou a invocar o nome do Senhor conforme o texto sagrado. Prestemos atenção a este versículo. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu tenho para mim que, até o nascimento de Enos, a humanidade se achava deprimida, triste. Já estava entregue às suas fainas, às suas lidas. De repente, vem este homem, este menino cujo nome é Enos, e a humanidade toda, com ele, começou a invocar o nome do Senhor. Eu diria que neste período da história antiga houve um grande avivamento messiânico. Todos, naquele momento, passaram a crer de todo o coração que o Messias,
o Filho eterno de Deus, o Salvador do mundo, viria de fato. É claro que não veio para aquela geração, porque o Senhor tinha um tempo preciso para o nascimento de seu eterno Filho, conforme veremos mais adiante. O avivamento espiritual, ou seja, esse avivamento espiritual, salvou toda aquela geração. Deixou que um remanescente, alguns poucos fiéis, que foram sendo preservados pelo Senhor até Noé, para que o seu plano não falhasse com a deterioração da primeira civilização humana. Nós também devemos buscar continuamente o avivamento do Senhor. Às vezes, esquecemos-nos de orar por um avivamento ou por um reavivamento espiritual. Não há diferenças substanciais entre avivamento e reavivamento. O importante é vivermos de avivamento em avivamento até o arrebatamento da igreja. Mas o avivamento começa, sem dúvida alguma, quando nós nos voltamos à palavra de Deus. Com o nascimento de Enos, dá-se um grande avivamento espiritual. A humanidade, portanto, passa a invocar novamente o nome do Senhor. E veremos agora, em Gênesis, capítulo 5 e versículo 29, que o mesmo se dá com o nascimento de Noé. Leiamos a palavra de Deus. Profecia de seu pai, um homem também muito impiedoso. Este, Noé, nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Este homem, o pai de Noé, sendo piedoso, agora profere uma profecia. Ele sabe perfeitamente que, por causa da iniquidade de seus contemporâneos, o Senhor já havia amaldiçoado a terra e voltará a amaldiçoá-la mais uma vez com um juízo universal. Por esse motivo, Noé, aquele menino que acabava de nascer, levaria consolação a toda a descendência de Adão e Eva. E foi o que aconteceu. Não vamos entrar em outros detalhes por falta de tempo, mas Noé, ao escapar ao dilúvio, ao entrar naquela arca, leva consigo a semente messiânica. É por esse motivo que podemos considerar-lhe a arca como não somente uma arca de salvação, mas uma arca de boas novas e messiânica. Mais tarde, nós vamos ver que essa semente é reavivada com o chamamento de Abraão. Leiamos Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a casa que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, Abraão seria uma bênção não somente para si, ou para a sua casa, ou para a sua família, ou para o seu clã, ou para a sua nação, mas para todas as nações do mundo. Porque a sua família doravante traria consigo a semente messiânica, porque o Cristo viria de Israel, como disse o Senhor à mulher samaritana, que a salvação vem dos judeus. Então, como podemos observar, a semente messiânica passava de indivíduo para indivíduo. Agora, ela se concentra em uma nação, a nação eleita e messiânica, através da qual, repito, viria o Cristo de Deus, nosso Senhor. Aleluia. Mais tarde, na história sagrada, nós verificaremos que
A semente messiânica, além de concentrar-se em uma nação, Israel, concentra-se também agora em uma família, a família de Davi, com quem o Senhor estabelece mais uma aliança particular, íntima, específica e, acima de tudo, cristológica, porque o Cristo, nosso Senhor amado, viria como veio da família de Davi. O Filho eterno de Deus seria recepcionado no mundo por uma família davídica. Vejamos os termos da aliança que o Senhor estabeleceu com Davi. Diz o Senhor: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Que aliança maravilhosa! Noutros termos, garante o Senhor Todo-Poderoso a Davi, o seu servo e o rei de seu povo. Apesar de todas as falhas de sua dinastia, da linhagem davídica, o Senhor não retiraria a bênção messiânica de seu servo. O próprio Davi, conforme sabemos, cometeria, após este concerto, 2 graves pecados. 2 pecados escandalosos, que por pouco não destroem a Israel, mas mesmo assim o Senhor mantém sobre a família davídica a sua aliança messiânica. E mais tarde, vemo-la ser cumprida fielmente com José, descendente de Davi, que acolhe em sua casa o Verbo de Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que, nesses termos, podemos dizer que a aliança davídica é eterna, porque o Senhor Jesus Cristo, embora não fosse acolhido como rei, mas como um simples judeu em sua terra, cumpriu a sua missão como Filho eterno de Deus, como o profeta que havia de vir, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e, acima de tudo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Deus é maravilhoso! Não sabemos como agradecê-lo por tudo quanto temos recebido. A história da nossa salvação, até o Cristo nascer, até o Messias vir ao mundo, toda essa trajetória durou aproximadamente 40 séculos, 4.000 anos. E o Senhor veio, e nasceu, e exerceu o seu ministério, não obstante todas as oposições de Satanás. Tudo isso aconteceu por amor a mim, por amor a você, querido aluno, por amor a toda a humanidade, porque de tal maneira nos amou o Senhor. Querido aluno, se fôssemos descrever e citar todas as profecias messiânicas, eu não sei quanto tempo levaríamos. Mas queremos deixar uma profecia bem característica que citamos em todos os natais e todas as vezes que proclamamos o Evangelho de Cristo. Refiro-me a Isaías capítulo 7 e versículo 14.
Diz a palavra de Deus: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Deus conosco. É um mistério. Não podemos explicar a encarnação. Podemos dizer apenas que o Verbo divino, o Filho eterno de Deus, fez-se carne no ventre da Virgem Maria, em seu útero, e ali, fazendo-se semelhante a nós, resgatou-nos. Ele de fato veio em carne, em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Mas, como nós, sofreu, teve fome, teve sede, redimiu-nos e estamos aqui. E como somos-lhe gratos por isso. Querido, irmãos em Cristo, levemos em consideração que o Senhor, nesses 40 séculos, organizou o mundo de tal maneira que em sua plenitude enviou o seu Filho, conforme lemos em Gálatas capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Prestemos atenção. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Verifiquemos, queridos irmãos, algo maravilhoso. O Cristo de Deus, o nosso Senhor, nasceu na plenitude dos tempos. Observemos que o Senhor preparou o nascimento de seu Filho durante 40 séculos, mais de 4.000 anos. E agora, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho ao mundo. E, para tanto, utiliza 3 povos: os judeus, os gregos e os romanos. Os judeus, espalhados por todo o mundo, levaram de uma certa forma o conhecimento divino por intermédio de suas andanças, sinagogas e cópias das Sagradas Escrituras. E não eram poucos os prosélitos que se achegavam a uma sinagoga para ouvir o conhecimento do verdadeiro Deus. Os romanos pacificaram o mundo por intermédio de suas leis, segurança, exército, legiões, administração impecável. E os gregos, por intermédio de seu idioma, que se tornaria universal. E dessa forma, com o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mundo já estava devidamente preparado para ouvir a proclamação do Santo Evangelho. E foi assim que o Evangelho de Cristo chegou à minha vida e à sua vida. Glorifiquemo-lo por isso. Sejamos-lhe gratos por isso, porque hoje somos salvos e o Senhor, na história da salvação, envidou 40 séculos, organizou nações e povos, civilizações, idiomas, deixou tudo pronto para que o menino Jesus nascesse. Senhor, somos-te gratos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque tu soubeste como organizar o mundo todo para a chegada de teu Filho, a semente da mulher. E agora, Senhor, usufruímos da tua salvação e somos-te eternamente grato. Ajuda-nos, pois, a levar o Evangelho até os confins da terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.